preparação para o início do ministério de Cristo. O ministério de Cristo começou a partir do batismo no Rio Jordão. Então, Cristo foi batizado para nos dar o exemplo e para dar início ao seu ministério. Vamos abrir aqui um parênteses. Todos nós, quando somos batizados, somos, no nosso caso que somos pecadores, a gente batiza para o perdão dos nossos pecados, para receber um novo coração, uma nova vida e também para iniciar o nosso ministério. Ou seja, todos nós que somos servos de Deus temos um ministério. Qual é o ministério? Testemunhar, fazer discípulos, pregar o evangelho, salvar mais pessoas. Então, a partir do batismo, você se torna membro da igreja, o seu nome vai para o livro da vida e você começa um ministério. Todo servo de Deus tem um ministério de pregar o evangelho. Assim como Jesus, pelo seu batismo, ele deu início ao seu ministério. Fechamos aqui então o parênteses. Deu para entender? Ok. Agora Jesus então vai para o deserto e o que chama a atenção aqui, em Mateus 4, verso 1, é assim, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa expressão aqui é muito forte. Porque se você fizer uma leitura meio desavisada, uma leitura meio superficial, pode passar a impressão de que o Espírito Santo colocou Jesus nas mãos do diabo. Que o Espírito Santo leva a gente para ser tentado. Não é exatamente isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jesus ele foi para o deserto ficar em jejum 40 dias e 40 noites. Mas Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Porque lá no deserto, além do jejum e da oração, que fortaleceria a vida espiritual de Jesus, e é também um exemplo para nós, então Jesus seria tentado no final desse período, tentado por Satanás. Então, se Jesus não estivesse cheio do Espírito Santo, se ele não tivesse sido levado pelo Espírito Santo, se ele não estivesse com o Espírito Santo e em jejum e oração, ele talvez não suportaria as tentações. E isto é também para mim e para você. Se nós não estivermos guiados pelo Espírito, se não estivermos devidamente consagrados, nós não resistiremos às tentações do inimigo. E no caso aqui de Jesus, Jesus foi tentado de uma maneira específica, cirúrgica. O inimigo preparou tentações exclusivas para Cristo. E Cristo foi tentado aqui 3 vezes e Jesus rebateu Satanás com a Bíblia, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois está escrito, somente a Deus devemos adorar e só a Ele devemos servir. E nessa tentação aqui, o inimigo tentou usar um texto bíblico para, através do texto, tentar Jesus. Quer dizer, é um absurdo, né? Uma petulância, uma ousadia louca. O Satanás, na segunda tentação, ele falou assim, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito na tua Bíblia que Deus mandará os seus anjos para te segurar, para você não tropeçar com os teus pés nas pedras. E o mais impressionante é que esse texto usado pelo inimigo para tentar Jesus é um texto que está no Salmo 91. E o Salmo 91 é o salmo que as pessoas mais usam para expulsar Satanás das pessoas. E aí vem o próprio Satanás e usa um texto do Salmo que é usado contra ele, para quê? Para tentar Jesus Cristo. Não é o fim da picada? É o fim da picada. E o diabo pensou que estava fazendo grande coisa, mas Jesus refutou imediatamente, dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso mostra que não é pelo fato de alguém estar com a Bíblia na mão, não é pelo fato de alguém ler a Bíblia ou pregar a Bíblia, que essa pessoa está certa necessariamente. Ela pode estar usando a Bíblia, o texto, fora do contexto, como foi com Satanás. Então por isso que é importante fazer o estudo bíblico. Porque o estudo bíblico te ajuda a entender o texto dentro do seu contexto. E aí você não vai ter nenhum pretexto e não vai cair em nenhuma armadilha do inimigo. Amém? Jesus sai do batismo, passa pelo jejum de 40 dias e 40 noites. Depois ele tem fome, aparece o tentador, tenta Jesus. Jesus não cai, Jesus fica firme, não desiste, permanece fiel e tudo. E a partir dali, onde Jesus ia, o inimigo estava indo atrás para tentar de alguma maneira, para que Jesus pudesse ficar nervoso, irado e pudesse pecar. Então atenção, antes do batismo o diabo queria matar Jesus. Depois do batismo, quando Jesus começou o seu ministério, o diabo não queria mais que Jesus morresse,
queria que ele pecasse. Entendeu ou não? Porque após o início do ministério de Cristo, a hora que Jesus morresse, salvaria a humanidade e derrotaria o inimigo. Então o que o inimigo fez? Bom, ele começou o ministério dele, agora ele não pode morrer. Então o inimigo tentou de várias maneiras fazer Jesus ficar nervoso, Jesus ficar irado, e Jesus então, para que Jesus pecasse. Mas Jesus não ficou nervoso, não ficou irado, não pecou. Não pecou nem em palavras, nem em atos e nem em pensamento. Nada. Ou seja, Cristo venceu Satanás no céu, no Éden, no Antigo Testamento, no nascimento, durante todos os seus primeiros anos aqui na terra. Venceu o inimigo no batismo, no deserto, nas tentações, na Bíblia, venceu em tudo. Venceu o inimigo em tudo. O inimigo não ganhou uma, perdeu todas. E finalmente Jesus reuniu os discípulos e falou assim, olha, eu vou para Jerusalém e serei julgado, serei condenado, serei preso e tudo, e vou morrer na cruz. Aí Pedro, que era um dos 12, levantou a mão e disse, Jesus, se o senhor sabe que vai para Jerusalém, que vai sofrer, que vai ser traído, que vai ser condenado e que vai morrer, é muito simples, não vá para Jerusalém, fica aqui, uai, permaneça aqui. E você não precisa morrer, fica aqui. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim, arreda-te de mim, Satanás, sai de mim, Satanás. Porque naquela hora, Satanás estava usando Pedro para dizer para Jesus, não morra na cruz, não morra na cruz, desista, não morra na cruz. Cristo não desistiu. A morte de Cristo na cruz não era uma derrota, era uma vitória. A vitória de Cristo e a minha vitória e a sua vitória. Era o pagamento do nosso resgate. Era isso que o inimigo não queria que acontecesse. Deu para você entender? Então Jesus repreendeu Satanás, que estava usando Pedro, e continuou o seu ministério. Finalmente chegou o Getsemane. Quando Jesus foi para o Getsemane, ali a pressão foi violenta para Jesus desistir. O inimigo queria de todas as maneiras que Jesus desistisse, porque Jesus não pecava. Jesus não fazia nada de errado. Jesus ia morrer na cruz, ia salvar a humanidade. O diabo pensou assim, esse homem não vai desistir. Então o diabo jogou toda a pressão em cima de Cristo para Cristo desistir. Veja o que aconteceu no Getsemane. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Lucas 22, verso 39 a 44. Olha isso. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. E chegando a um lugar escolhido por Jesus, lhe disse, orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Até aqui. Você viu que fala Getsemane, Monte das Oliveiras. Eu estive já em Israel, quem já esteve sabe o que eu vou dizer. É tudo muito junto ali, o Monte das Oliveiras aqui, o Getsemane aqui, ou seja, é praticamente uma coisa só. Então Jesus, ele vai para aquele jardim e ele fala para os discípulos, fiquem aqui orando comigo. E ele se afastou um pouquinho e foi orar sozinho. Jesus orava tão angustiosamente, como diz o texto, Jesus orava com tanta agonia que ele transpirava sangue. Porque ali Jesus já estava levando sobre ele os pecados de toda a humanidade. Então Jesus já estava sentindo aquele peso ali. E Jesus então orava intensamente e transpirava sangue. E foi nesse momento em que Jesus fez uma oração e disse, Pai, se for possível salvar as pessoas sem que eu tenha que morrer, então faça isso. A frase está no verso 42, verso 41 e 42. 41 fala assim, e ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Para você que chegou agora, eu estou em Lucas 22, de 39 a 44. Olha a oração de Cristo. Pai, se o Senhor quiser, se for possível, passa de mim este cálice. Em outras palavras, se for possível me livrar da morte e salvar a humanidade sem que eu morra, por favor, faça isso. Quando Jesus fez esta primeira parte da oração, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, o céu parou, a terra parou, o inferno, entre aspas,
parou. O universo parou. Porque Jesus estava dizendo assim, meu Deus, tem um outro jeito de salvar as pessoas sem que eu morra? É possível passar de mim esse cálice? Jesus então podia desistir, podia voltar para o céu, podia não morrer na cruz. Ele tinha liberdade de escolha, ele poderia não, falar, não quero mais, e podia voltar. E estaria tudo bem. Só que você e eu estaríamos perdidos e Satanás seria vitorioso. Então Cristo, quando ele ora a primeira parte, fala assim, se for possível, passa de mim esse cálice. Há um silêncio nos céus e na terra. E eu posso aqui imaginar o inimigo e toda a equipe de demônios dele dizendo, desiste, desiste, num só coro, desiste, 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 desiste. Eu posso imaginar isso. E o céu em silêncio, todo o universo olhando para aquele jardim do Getsêmani, ali perto do Monte das Oliveiras. Todo mundo olhando para ali, esperando Jesus, qual vai ser a decisão dele. E o diabo pensando, é a minha chance, é agora, ele vai ter que desistir. Só que Jesus não desistiu. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Se você ver o verso 42, ele fala assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, vírgula, contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Quando Jesus então faz a segunda parte da oração, há um alívio em todo o universo. Pai, não faça a minha vontade e sim a tua. E Deus olha para Jesus e fala assim, meu filho, a minha vontade é que você vá até a cruz, entregue a sua vida para salvar toda a humanidade. E Cristo então confirma aquilo, a missão pela qual ele veio. E naquela hora Satanás mais uma vez foi derrotado. E Jesus então se levanta, transpirando sangue, saindo sangue dos poros, fraco, cansado, abatido, como diz a Bíblia, em agonia. E diz assim, o texto ainda diz que ele tinha medo, ele estava passando por um momento terrível de angústia e de agonia. Jesus sai dali, aí vem Judas Iscariotes, um dos seus seguidores, e lhe dá um beijo na face. É o famoso ósculo santo. Só que esse beijo era um sinal para dizer para todos os inimigos, ó, aquele de quem eu beijar é o Messias. Então Judas combinou isso. Ele beija Cristo e os soldados vêm e prendem Cristo. De noite. Aí Jesus olha para Judas. Judas percebe que tinha feito uma coisa extremamente errada. Jesus sai dali, é levado para o julgamento. É julgado de madrugada, de forma ilegal, injusta, errada. E ali o diabo intensifica o massacre. Jesus estava transpirando sangue, ele apanha, ele é agredido, ele é prensado, ele é levado lá, é julgado injustamente, é condenado, eles soltam um bandido e condenam um inocente. Tudo isso o inimigo por trás, para tornar a morte de Cristo a pior de todas. O inimigo disse assim, bom, já que você vai morrer mesmo, vai salvar a humanidade, então você vai sofrer por isso. E o inimigo jogou toda a carga de sofrimento sobre Cristo, para Cristo desistir. A única tentativa do inimigo era que Cristo desistisse. E se Cristo não desistisse, que pelo menos sofresse muito, muito. E Jesus estava sofrendo muito. Depois de ser condenado, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Então Jesus sangrava a cabeça, as costas, o corpo, os poros. Estava uma cena muito deplorável. Aí pegaram a cruz de Barrabás e colocaram sobre Jesus. E Jesus começou a caminhar pela via dolorosa, e com aquela cruz pesada, sangrando, com fome, com sede, com frio, fraco fisicamente, e foi caminhando, caminhando, e aquela multidão seguindo Jesus. Ele caiu, levantou, caiu, levantou. E por que Jesus não desistia, hein? Por que Jesus não desistia de uma vez? Jesus não desistiu porque ele pensava em você e pensava em mim. Jesus não desistiu da senhora, não desistiu do Senhor, não desistiu de você, jovem, não desistiu de você, adolescente, não desistiu de você que é criança, não desistiu de você, meu amigo e minha amiga, que está estudando a Bíblia comigo agora. Jesus amou você de tal maneira que deu a vida por você, ele não desistiu de você. Deu para você entender? Ele foi até o final. E isso é emocionante. Eu estou falando com vocês aqui, estou emocionado, eu tenho um nó na minha garganta, da vontade de chorar.
de tão grande amor por mim e por você. Foi o que Jesus fez, foi o que ele passou. E finalmente Cristo chega até o Calvário. E lá no Calvário ele é crucificado, ele é pregado, as mãos e os pés. E eles deitam a cruz no chão, colocam Jesus deitado sobre a cruz, pregam as mãos, pregam os pés e depois levantam a cruz com Jesus pregado. Quando eles levantam a cruz, dá aquele movimento, aquele balanço. Aí depois pega a cruz e põe no buraco, finca aquilo no buraco. Quando coloca no buraco, dá aquele solavanco, sabe? E aí rasga a mão, aí rasga os pés, porque ali tem os pregos. Então isso é torturante, era para torturar mesmo. E Cristo, diz a Bíblia, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como está em Isaías 53. Ele não abriu a boca, ele foi até o final, morreu calado. Na cruz ele pronunciou suas últimas frases, suas últimas palavras. São palavras poderosíssimas, mensagens extraordinárias. Jesus fez isso por você e por mim. Então olha aqui, ó, chega mais perto. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. E agora, o que você e eu temos que fazer? Qual deve ser a nossa postura? É muito simples. Não desista dele também. Não desista de Cristo. Entendeu ou não? Não ceda às pressões do mundo, às pressões do inimigo, às pressões da empresa, às pressões de membros da família. Não ceda. Fica firme na Bíblia, firme com Jesus, firme nos mandamentos, firme no chamado de Deus. Quando Deus chama, Deus cuida, prepara, capacita, abre portas, prepara o caminho, te dá vitória. Não desista da caminhada cristã, não desista da Bíblia, não desista da igreja, não desista de Jesus, não desista do céu. Entendeu ou não? Não desista, porque Jesus não desistiu de você. Jesus fez tudo o que fez por você. E o que você está fazendo por ele? Você que está longe da igreja, longe de Deus, longe da comunhão, você que conhece a verdade, mas está longe, bem longe, está perdido, está perdida. Ó, não há lugar tão distante que a mão de Deus não possa alcançar. Não há um lugar tão distante que a graça de Deus não possa te alcançar. Ele pode te alcançar. Entendeu ou não? Você pode ter ido no mais profundo do abismo, nas drogas, na prostituição, na corrupção, no engano, na mentira, em tanta coisa. Veja, você não é mais pecador que outro e outro não é menos pecador que você. Somos todos seres humanos pecadores, mas a graça de Deus é maravilhosa. Pode alcançar você agora, onde quer que você esteja. Amém? Abra o seu coração, deixa Cristo entrar. Entregue-se completamente a Ele, volte para a igreja, volte para Jesus, volte para Deus, comece uma vida nova, passe pelo batismo, comece hoje uma vida nova. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está de portas abertas para você. Vá a uma igreja adventista, vai lá, escolha uma, vá lá, procure o pastor. Os nossos pastores são homens de Deus. Procure os anciãos, procure as anciãs, procure os jovens, procure os desbravadores, procure a liderança da igreja. Fala que você assiste os meus vídeos e fala que eu lhe convidei para ir à igreja. Você vai ver que maravilha que é. Muita coisa que você pensa não passa de imaginação ou de preconceito ou de uma ferida não cicatrizada ou de um problema que não foi resolvido. Não importa. O diabo quer destruir você. O diabo quer tirar a tua salvação, o diabo quer tirar o céu de você, o diabo quer que você desista, ele vai te pressionar, vai ter provas, vai ter perseguição, vai ter lutas, batalhas, como Jesus enfrentou, mas você não desista, porque Cristo não desistiu, não ceda, continua firme. E você fala, e se eu já caí? Se você caiu, levanta em nome de Cristo, se ajoelha, ora e levanta em nome de Cristo. Deus pode te dar hoje uma vida nova, um coração novo, uma nova chance, um novo começo. Amém? Amém? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixa Cristo entrar e você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Mais alto? Amém? Fala!
Fala mais alto, amém? É isso aí, é isso mesmo. Então, combinado. Você vai procurar uma igreja adventista, tá bom? E você que não batizou ainda, peça o batismo. E você que se afastou dos caminhos de Deus, peça para nascer de novo. E a igreja adventista vai lhe ajudar, tá bom? Outra coisa, assista a Rede Novo Tempo. Assista a TV Novo Tempo. É uma TV de Deus para você, com mensagens de Deus para você. Tá bom? Tá combinado? Deus te abençoe. Aceita? Levanta a mão. Amém. Eu vou orar por você agora. Depois da oração, então, procure uma igreja adventista. Se você gostou desse vídeo, pega o vídeo e manda para alguém. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente o vídeo. Tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo bíblico de hoje. Obrigado pelo amor maravilhoso de Cristo, porque Ele não desistiu de mim, não desistiu dessa pessoa que ora comigo, essa mulher, esse homem, esse casal, esse jovem, essa criança, essa família, essa classe bíblica, esse pequeno grupo, esta igreja. Ó Deus, eu entrego essas pessoas queridíssimas nas Tuas mãos, que quando Jesus voltar, cada um de nós esteja preparado para a vida eterna. Louvado seja o Teu nome por essas bênçãos maravilhosas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.